Olá, o Cidade Alerta começa com novidade no caso da farmacêutica que foi assassinada aqui na cidade de Uberlândia, a mando da médica Cláudia Soares Alves. Um dos suspeitos de participar da morte de Renata Bocato Denari, assassinada quando chegava ao trabalho no bairro Presidente Roosevelt em 2020, foi liberado da prisão. O motivo da soltura a gente vai acompanhar daqui a pouquinho. Mas vocês já acompanham aí as imagens da ação da Polícia Civil no momento da prisão dos suspeitos, no momento em que eles eram ouvidos. Momento em que a médica, também envolvida em outros casos que chamaram a atenção não só em Uberlândia e região, mas também no Brasil inteiro, devido à grande repercussão desde o rapto, o sequestro de uma recém-nascida de apenas poucas horas de vida. Nós demos tudo em primeira mão aqui na nossa programação da TV Paranaíba desde que tudo aconteceu. Agora, mais um passo nesse caso que realmente é muito chocante. Quem eu chamo aqui para falar conosco agora, ao vivo, é a Ana Paula Lemos, nossa primeira repórter a participar conosco. Ana, esse homem que foi solto, seria o pai ou seria o filho? Na verdade, nós estamos falando da Cláudia, a médica presa como a mandante do crime, e os executores que seriam pai e filho. Conta pra gente mais detalhes. Boa noite para você, seja muito bem-vinda. Uma excelente noite para você também, Carol, para todos que acompanham o nosso Cidade Alerta Minas nesse início de semana. Olha, esse homem que foi solto na última sexta-feira foi o filho, isso que você mencionou, né? Pai e filho, além da Cláudia, foram presos na quarta-feira passada na cidade de Itumbiara, interior de Goiás, e esse filho foi solto na sexta-feira. Só relembrando, né, todo esse caso, eles foram presos por serem suspeitos de terem matado uma farmacêutica, a Renata. Um crime que aconteceu em novembro, dia 7 de novembro de 2020, aqui no bairro Roosevelt, bem aqui nessa avenida. A vítima estava vindo trabalhar, ela trabalhava em uma farmácia aqui próximo ao UAI aqui do bairro, e ela foi então assassinada. A priori, né, lá no começo, quando começaram as investigações, a polícia suspeitava de um possível affair, né, um possível namorado aí, companheiro da Renata. Isso porque a Cláudia escreveu uma carta, de punho mesmo, ela escreveu uma carta se passando por affair da Renata, né, como se fosse um namorado da Renata, tudo isso para despistar os policiais ali durante a investigação. Acontece que, claro, a Polícia Civil foi investigando a fundo esse caso e chegou até a seguinte hipótese. A Cláudia, como a gente já bem sabe, né, a mesma mulher que sequestrou um bebê aqui no HCUFO e também tentou comprar um recém-nascido lá no estado da Bahia, teria casado com um ex-marido da Renata, um ex-marido dessa vítima. Foi um envolvimento rápido, eles ficaram casados por pouco tempo, mas esse homem tem uma filha com a vítima, tem uma filha com a Renata. E aí a gente fala da Cláudia com esse sonho dela em ser mãe de uma menina. Ela queria então ser a mãe dessa enteada, né? Ela queria assumir o papel de mãe dessa enteada. E como é que ela faria isso? Matando a mãe mesmo, a mãe biológica dessa criança. Então ela teria arquitetado todo esse crime. Esses dois homens que foram presos eram vizinhos da Renata, isso lá em Itumbiara, lá no estado de Goiás, e ela teria então colocado eles, né, teria então contratado eles para matar essa vítima. Acontece que a polícia foi mais a fundo e descobriu que, na verdade, esse garoto, o filho desse suspeito de ser o atirador, não teria atuado ativamente nesse assassinato. Isso porque o pai teria pegado a placa da moto desse garoto para então executar, né? Para então executar a Renata, para praticar esse crime. Tudo isso a polícia chegou ouvindo testemunhas que estavam aqui no local, aqui nessa avenida, no dia 7 de novembro de 2020. Uma dessas testemunhas anotou a placa da moto. A Renata que foi assassinada aqui, um atirador chegou de moto e uma testemunha conseguiu anotar a placa dessa moto. Mas, segundo investigações da Polícia Civil, o atirador teria pegado a placa da moto do próprio filho, olha só que frieza, para então
cometer esse assassinato. A gente tem uma fala de um delegado que é o responsável por essas investigações e ele dá mais detalhes de como isso aconteceu. Vamos acompanhar. Após a prisão deles, nós conseguimos apurar que o filho não teve participação no delito. Isso porque a suspeita que recaía sobre ele era a placa da motocicleta que foi utilizada no crime. No momento do crime, foi utilizada uma placa de uma motocicleta que foi anotada por uma testemunha ocular do crime. Durante pesquisas, nós aprofundamos as pesquisas e verificamos que o filho do vizinho havia se acidentado nessa motocicleta quando ela pegou fogo para ser baixada. Então, ou seja, nesse acidente, essa placa certamente ficou no local do acidente, alguma coisa nesse sentido. O pai pegou essa placa e guardou essa placa. E o menino ficou internado, ficou em coma há algum tempo, o filho do vizinho. Então, essa era a suspeita que recaía sobre ele, que era uma motocicleta utilizada por ele, cuja placa foi usada. É um plano que parecia perfeito, mas é claro que deu ruim para esse pai, né? Para esse suspeito. O filho dele foi liberado então na última sexta-feira, lembrando, foi preso na quarta-feira e na sexta ele foi liberado. E ainda, de acordo com informações do delegado, ele colaborou com a polícia, deu várias informações essas que corroboram para a participação do pai dele na execução da Renata e também o plano de morte, né, que seria de autoria da Cláudia Soares. Vamos ouvir. O pai dele executou o crime a mando da médica. Isso porque a médica costumava pagar o pai dele para diversas coisas e o pai falou que recebeu um pagamento para fazer. E também que a médica havia relatado ao pai de que a vítima era estupradora de crianças, havia estuprado a sua filha. E esse foi um motivo também que esse executor acreditou que estaria fazendo justiça e, mediante pagamento também, resolveu executar o homicídio. O filho deu detalhes da empreitada criminosa, deu detalhes de como eles trouxeram a motocicleta, relatando que o seu pai lhe contou após o interrogatório, que eles foram interrogados alguns anos atrás e o pai, depois de algum tempo, começou a lhe contar o que realmente havia acontecido. É mais um passo, então, dessas investigações que seguem com o pai preso e com a Cláudia Soares também presa como mandante. Agora, existem pais e existem genitores, né? Porque nós estamos falando aqui de um suspeito, até então ele é tratado como suspeito, ainda com o desenrolar das investigações, mas até que ponto um pai condena um filho dessa forma a uma participação em uma ação criminosa da qual ele não teria tido nenhum envolvimento. Ele utilizando essa placa dessa motocicleta que pertenceu ao filho, mas que não existe mais porque foi incendiada, deu perda total, enfim, a moto não existe mais, ele pode até ter pensado, né, que talvez não ia dar em nada usar aquela placa ali para desviar as investigações da polícia, mas ele colocou o filho dele na reta da justiça, tanto que ele foi o primeiro a ser encontrado. Os registros mantêm, a moto não existe mais, mas o registro mantém, principalmente em casos de polícia. No sistema da polícia está tudo registrado e aí conseguiram chegar até ele agora. Parece que nem depois dos dois já presos o pai não teria desmentido a participação do filho, né? Então, agora fica ele como suspeito, a Cláudia também como suposta mandante e a gente lembra aqui que tem outros casos envolvendo essa mulher, que com uma perversidade, com uma obsessão por ser mãe, ela tinha em casa até um quarto montado com um enxoval de menina, porque ela queria ser mãe de menina, e ela se casou com o pai de uma menina para tentar ser a mãe dela, de fato matando a Renata. Esse é o contexto das investigações da polícia, essa é a suspeita. E ela teria furtado, né, sequestrado um bebê aqui em Uberlândia, teria tentado comprar outro bebê
Bahia. Então é todo um sistema, um contexto perverso que até a própria Polícia Civil, até os próprios investigadores ficam espantados com tamanha perversidade. Como é que pode matar uma pessoa, como a Renata foi morta ali, ó, chegando no trabalho, deixando uma criança pequena. Uma mãe que foi morta, uma trabalhadora, justamente porque alguém queria a filha dela. Bom, essas são as investigações. A gente espera trazer, inclusive, mais detalhes das investigações assim que tiver, mas nós também fomos olhar o outro lado dessa história. Nós fomos conversar também com a família da Renata Denari. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes sobre tudo o que essa família falou. A gente vai acompanhar como a família recebeu a notícia da prisão dos suspeitos, o que eles esperam que aconteça agora, daqui para frente, com a médica que teria planejado esse crime, com o homem que teria executado a farmacêutica. Então, já já a gente vai trazer todos os detalhes agora da fala da família. Vocês já acompanham aí as imagens. Com certeza, no coração de uma família que perdeu um ente querido, nada, nenhum passo da justiça vai trazer a Renata de volta, mas traz aquela sensação de que algo está sendo feito pela memória dela, uma trabalhadora que se foi. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes disso tudo. E, gente, pela primeira vez, a família da farmacêutica Renata Bocato Denari falou com a imprensa. Desde a morte da filha, em novembro de 2020, a mandante do crime é a médica Cláudia Soares, que foi presa na semana passada, 5 anos depois desse assassinato. Pai, mãe e irmã de Renata sempre tiveram certeza de quem estava envolvida no assassinato. Não é isso mesmo, Ana Paula Lemos, que volta trazendo mais informações sobre esse assunto tão polêmico, Ana? É exatamente isso, Carol. Isso porque, segundo os familiares da Renata, ela e a Cláudia já tinham se desentendido no passado, né? Uma era desafeto da outra. Só para o pessoal de casa entender, de forma bem didática, em ordem cronológica, a Renata, essa farmacêutica, se casou com um homem no passado, teve uma filha com ele e depois de um tempo eles se separaram. A Cláudia Soares, essa médica famosa, né, que tem sido notícia aí há um tempo, ela se casou com esse homem e passou então a conviver com essa criança, com essa garotinha na condição de madrasta. Mas a gente sabe desse desejo obsessor dela de ter uma filha mulher, ela teria então pensado o seguinte, ó, vou então acabar com a vida da mãe dessa garota, que aí eu fico então no lugar de mãe. E teria sido essa a motivação desse crime. Os familiares falam, né, os familiares dizem que a Renata e a Cláudia já tinham esse relacionamento conturbado. A Cláudia costumava perseguir a Renata, né, tinha já no passado essas questões. Inclusive, a mãe da Renata conta que na semana em que tudo isso aconteceu, a Renata foi até a chácara da família, em que ela inclusive perguntou, falou, olha filha, a Cláudia te deixou em paz, né? Parou de te procurar? E a Renata disse que sim, falou, felizmente já tem um tempo que ela não me procura mais. Pareceu até aliviada, né? Parecia que isso iria acabar. Mas acabou de outra forma, né? 5 dias depois, então, a Renata foi assassinada. E os familiares dizem que mesmo a Cláudia tendo feito aquela carta para pensar, né, para os investigadores pensar que foi uma fé que teria tirado a vida dela, que mesmo no decorrer dessas investigações que duraram aí 5 anos, os familiares sempre pensaram que poderia ter sim o envolvimento da Cláudia nessa história, que quando eles souberam da morte da Renata, a Cláudia foi a primeira pessoa que passou pela cabeça deles. Vamos ouvir o que eles dizem. Um dia eu já sabia. Porque a vida da Renata. Na hora a gente sabe. O policial me perguntou na hora. Eu falei, eu sei quem. Eu sei quem foi. Mas como? Eu falei, eu sei quem. A Renata não tinha motivos. Não tinha ninguém, não tinha um desafeto. Uma pessoa que não tinha motivos. Não tinha desafeto. Ela era tranquila. O único desafeto era essa mulher, que casou com o ex-esposo, entendeu? Aí eles começaram com coisa por causa da menina. Ela queria já mandar na menina, e a mãe, que era minha filha, não aceitava. Fico imaginando se vocês desconfiados da pessoa e não poder fazer nada. E não ter prova nada, ainda, né? Angustiante não poder falar, porque quem acreditaria na gente naquela altura do campeonato? Foi por isso que eu disse, talvez o tempo
Tinha sido certinho. Nesse tempo de Deus mesmo. De Deus mesmo. Quem sabia era quando a gente ia na polícia. Como a gente noticiou no início do programa, a Cláudia e outros 2 homens foram presos na quarta-feira passada, há exatamente 5 anos após o crime. O crime aconteceu 7 de novembro de 2020. Na semana passada, esses 3 foram presos. Um, como nós já dissemos, foi solto depois da polícia entender que ele não participou do assassinato da Renata. Mas a Cláudia continua presa e o atirador, pai desse jovem que foi solto, também continua preso. Lembrando que a Cláudia, ela também é investigada por ter sequestrado uma criança no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, isso no ano passado. E ela também é investigada por tentar comprar uma criança, um recém-nascido, isso lá no estado da Bahia. Então ela continua presa, né? A prisão temporária dela foi mantida e tanto ela quanto esse suspeito de ser o atirador, podem pegar 30 anos de prisão. Mas para os familiares da Renata, isso pouco importa. O tempo de reclusão desses envolvidos pouco importa. O que eles estão felizes por ter, de fato, desvendado esse mistério. Vamos ouvir. A médica pode pegar 30 anos, ela e o assassino. Não tenho ideia. Não tem. Nós já estamos satisfeitos. Olha, nós já estamos satisfeitos. A nossa alma de cristão já está lavada. Agora é com a justiça. Se ela pegar 1 mês, 2 meses, 1 ano, o que seja, para nós está excelente. Nós vimos quem cometeu isso, e quem cometeu essa barbárie está exposta. Ela não quis só matar a Renata, ela quis denegrir a imagem da Renata. Ela quis diminuir a minha irmã para tentar pegar a guarda da menina. Então, ela foi ardilosa, ela montou ali uma situação para constranger não só a Renata, como a família, mas a família toda. Então, para nós, a Cláudia está exposta hoje e o rosto dela sendo visto e ela conhecer, para nós é um grande alívio. Porque ficava picuinha, ficava diz que me diz com relação à autoria do crime da Renata. E também existe o dia do plantio e da colheita. Chegou dela, né? Que a colheita dela seja justa. Seja na justa medida do que ela plantou, e ela plantou muita dor. Ela plantou muito sofrimento. Ela estraçalhou. Que fala forte, hein? A gente agradece a Ana Paula Lemos, que nos contou mais detalhes desse caso. Agradecemos também a família, que teve forças, né? Retirou forças para falar sobre o caso. E cada vez que a gente fala sobre um crime vivenciado, principalmente no seio familiar, a gente revive essa situação toda. Então, eles acabaram revivendo a morte da Renata várias e várias vezes, a cada vez que eles tiveram que recontar, né? E a gente passa a entender um pouquinho quando as pessoas comentam o seguinte, que a justiça tarda, mas não falha. 5 anos se passaram e agora a justiça começa a, de fato, se desenhar, porque as pessoas suspeitas, tanto de ser a mandante como de ser executor, já estão na cadeia aguardando, então, por um julgamento. E a gente espera que realmente isso se faça, para que a família tenha um conforto um pouquinho melhor, né? Porque a Renata não volta, mas que pelo menos tenha aquela sensação de dever cumprido, de justiça feita.